Olá, eu quero te convidar a estar com a mente em foco. Isso mesmo, mente em foco é o nome do nosso programa e tem uma convidada para você ter mais foco ainda no seu sistema familiar. Quero muito agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e principalmente com essa convidada maravilhosa. Eu não vou falar o currículo dela, gente, porque são páginas e páginas. Eu fiquei até envergonhada, porque eu tenho que estudar mais. Eu vou ser assim quando crescer. Mas eu vou simplificar como psicopedagoga e psicanalista, e eu tenho a honra de ser a nossa psicopedagoga e psicanalista no Melhormente. Diante de tantas certificações, hoje a gente vai explorar o universo da terapia sistêmica. Eu sei que ela tem muita coisa para falar, muita coisa para ensinar para a gente, porém a gente vai focar em terapia sistêmica. Você nunca ouviu falar sobre terapia sistêmica? Fica aqui com a gente. Você já participou de terapia sistêmica? Fica aqui com a gente também. Ana Maria Toledo, muito obrigada pela sua presença. Eu quero que hoje a gente consiga passar muita informação em uma horinha só que a gente tem, mas que a gente possa aí transformar vidas com tanto conhecimento que você já tem nessa sua carreira, que eu falo que é uma carreira muito intensa na educação, né? Mônica, que bom estar aqui, obrigada pelo convite. É uma alegria compartilhar, né, um pouco desse movimento que eu trilhei na minha vida, que é o movimento dentro da terapia. Hoje a gente vai falar de terapia sistêmica, mas é importante lembrar que o processo terapêutico, ele tem uma metodologia diferenciada. Então, seja a psicanálise, seja a terapia sistêmica ou outras abordagens, o processo terapêutico sempre é importante para nós. E o Melhormente oportuniza a gente nisso, né? Obrigada, Ana. Eu falo que lá no passado, eu não sabia a diferença de psicanálise, psicologia e psiquiatria. Para mim era tudo coisa de maluco, né? A gente falava assim, tá indo no psicólogo. Ai, coitado, né? Tadinho. Tá indo no psicólogo. Nossa, ele surtou, ele tá doido, né? E hoje não, né? Até as crianças já estão se adaptando a essa nova realidade. Principalmente as escolas hoje. Você que vem da área da educação, né? E psicopedagoga, teve que ter esse olhar, né, na educação da importância da mente ali. E hoje, com a constelação sistêmica familiar, eu falo que Bert Hellinger teve, né, uma visão aí futurista, entender que as famílias iriam precisar ter esse olhar e ter essa organização no sistema para que também aconteça na educação, né? Eu falo que, coitados dos professores, né? Que além de passar a informação, né, de uma cultura, de uma educação do sistema do país, ainda tem que dar conta da família? Pois é. Desde da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, e, se eu não me engano, em 96, o Estado não é mais o único responsável pela educação das crianças. A família também é. Sendo a família também responsável, então a escola ela tem que não só se responsabilizar pela criança, como pelo acompanhamento escolar. Então aconteceu que quando a LDB trouxe essa nova função para a família, que é da educação escolarizada, formal, muitas pessoas, muitos professores falaram, oba, agora a família vai ter que se responsabilizar. Só que o que as pessoas não sabiam é que nós, educadores, tínhamos que educar os pais. E veja, existem questões que a terapia sistêmica traz e que eu falo que o terapeuta sistêmico, ele parece um fofoqueiro, né? Parece que ele quer saber tudo que acontece na casa. Mas é justamente a partir do momento que a gente vai trabalhar com uma criança, que a gente percebe todo o sistema familiar, como ele acontece e influencia a facilidade ou a dificuldade que essa criança vivencia. Você que está em casa, nesse momento, ou está aí no carro escutando a gente, convida aí, quem é família, quem tem filho aí, quem tem um adolescente em casa, quem está nesse momento, né, da escola, para escutar. Eu acho que
vai contribuir muito para você que está perdido aí na educação do seu filho. Porque eu vejo que muitas pessoas ficam assim, o que eu faço, né? Eu dou bronca, não dou bronca, ponho de castigo, deixo fazer o que quer, o que é certo, o que é errado, não. Hoje, além de entregar para o professor, entrega para o terapeuta também, né? E o terapeuta, no caso, né, a terapia sistêmica, o que ela é, né? É uma metodologia onde a gente vai olhar as relações estabelecidas entre a família. Muitas vezes a gente percebe que dentro dessas relações, os padrões familiares, eles se repetem. É verdade. Então, veja, eu tenho uma criança que eu estou atendendo e que os pais trouxeram uma criança com 8 anos. Os pais trouxeram justamente porque ela está com dificuldade no relacionamento com eles. Muita briga, principalmente com o pai. Ela briga por qualquer coisa, tudo ela se opõe. E é claro que hoje está muito na moda, né? Os diagnósticos, né? Aí é TOD, é TDAH, e aquela tabela de diagnóstico que, não que não seja, mas que num primeiro olhar, a gente pode sim pensar que é um transtorno daquela criança. Mas com a terapia sistêmica, a gente consegue enxergar além da relação e do comportamento daquela criança em si. A gente começa a perceber as relações que se estabelecem. No caso dessa menina, que estava com esse movimento tão opositor ao pai, num trabalho sistêmico, o que deu para perceber? Havia uma competição entre o pai e a mãe. Uma competição onde, sem querer, eles revelaram para essa criança que esse pai tirava notas ruins na escola quando era criança. E num jogo, veja, uma coisa muito simples. Essa criança, nos jogos, brincando com o pai, quando via o pai ganhando, ela não aceitava. Porque se o pai não era bom na escola, o pai não podia ser bom no jogo. E o que foi que essa criança criou? Que o pai roubava. E essa criança, por amor, por fidelidade a esse pai, começou a roubar, a trapacear no jogo, nas brincadeiras. Começou a tratar o pai como se o pai fosse uma criança. E dando ordem, se rebelando contra as comandas do pai. E no atendimento, percebendo esse movimento de competição entre o casal, a gente conseguiu então intervir, conseguiu perceber da onde vem essa competição, que é algo que vem dos pais deles. E é totalmente inconsciente, né? Porque a criança está pensando em fazer daquele jeito que ela, né, criou, né? Que muita gente, né, o pessoal que está em casa vai pensar assim, então se fosse meu filho, né, eu ia dar-lhe uma surra, ia botar de castigo, ou criança nem pensa nisso, não é sobre o que está no racional, mas é sobre o que está ali na alma, ali no inconsciente, que cria um impulso, uma ação. Né? É sobre isso que a gente está falando aqui. Então, se você conhece alguma criança ou tem ali a experiência de estar no meio de um ciclo familiar e percebe competições ou percebe que tem algo que não está fluindo em harmonia, que não está em equilíbrio, fica aqui com a gente, começa a escutar com mais atenção, pega papel e caneta, que lá no final a Ana Maria vai te dar uma dica simples para você começar aí a já mudar a sua mente, trazer uma mente muito mais em foco para um bem-estar, para um equilíbrio e principalmente para famílias saudáveis, né? Acho que é isso que a gente está precisando na sociedade, né, Ana? Isso, famílias saudáveis com relacionamentos que tragam uma segurança para essas crianças. Porque o que aconteceu com essa criança? Ela se sentiu insegura no momento em que ela entendeu que o pai não era o herói que ele tinha que ser. Isto é, de alguma forma, por conta da dinâmica familiar, essa criança saiu do lugar dela. Qual é o lugar de uma criança, né, Mônica, dentro da família? É o lugar de filho. É o lugar de ser protegido. É o lugar de receber recursos. E essa criança, de alguma forma, saiu desse lugar. E ela começou a entender que o pai era o frágil,
que o pai era mais fraco. Então, quando a gente vai lá com a constelação e a gente começa a perceber estruturalmente como que as coisas estão ou não estão dentro do lugar. Isso vai reverberar também na escola, quando essa criança, lá na escola, não está no lugar do aluno. Ou, por exemplo, quando o professor não está no lugar do professor. Isso acontece muito, né? Então, assim, como que acontece que o professor sai do lugar do professor, né? Quando ele começa a acreditar que ele é melhor mãe ou melhor pai do que os pais daquela criança. Quantas vezes o professor recebe a criança e pensa, se eu fosse a mãe dessa criança, eu faria diferente. E nesse momento, é exatamente ali que esse professor sai do lugar de professor e vai para o lugar dos pais. E aí quem fica no lugar do professor? Se ele saiu do lugar dele. Então esse movimento de conflito entre pais, entre escola e família, para resolver problemas da criança e que em vez de resolver o problema, cria um novo problema, é algo que a terapia sistêmica, que a constelação veio para ajudar nesses relacionamentos. Seja a partir de técnicas, né? Seja a partir de metodologias como constelação mesmo com pessoas, ou com objetos, ou mesmo com brincadeiras ou desenhos. O movimento terapêutico, ele pode ser de diversas formas, né? A gente vê muito aí na mídia esse movimento com pessoas, né, Mônica? É verdade. Ele foi o mais divulgado pelo Bert Hellinger, que foi o criador das leis sistêmicas. Então, a constelação, ela não surgiu do nada, né? Não. A constelação, veja, já existia antes de Bert Hellinger. Existia a constelação estrutural sistêmica. Essa constelação, ela não tinha as leis sistêmicas. Quem criou as leis sistêmicas foi Bert Hellinger, a partir da constelação sistêmica, do psicodrama e da psicanálise. Então, baseado nesse conhecimento que ele tinha, ele criou as 3 leis, que é a lei do pertencimento, do equilíbrio e da ordem, que hoje em dia está bem divulgado. Mas para quem não sabe, né, são 3 leis que trazem um equilíbrio nos relacionamentos. E é baseado nessas leis que muitas constelações são realizadas. Você pode dar um exemplo para a gente? Por exemplo, o movimento dessa criança, dessa família que eu coloquei, que a criança saiu do lugar, né? Então, ela saiu da ordem. A ordem é, quem chegou primeiro na família é maior. Então, quando a gente fala em ordem, nós estamos falando de um movimento de organizar estruturalmente. Dentro da nossa psique, a gente sempre aprendeu que os mais velhos precisam ser respeitados. Mas por que isso? Porque eles têm muito mais tempo de vida que nós. Então, quando dentro de uma família a gente fala em ordem, a gente está falando de um movimento onde o pai e a mãe, eles têm um lugar maior. Os filhos, eles vão ter os seus lugares. O primeiro filho, o primogênito, o segundo filho, o terceiro, o caçula. Então, respeitar essa ordem, antes, e eu falo antes, num tempo atrás, no século XX, nós tínhamos o lugar onde as pessoas sentavam na mesa, nós tínhamos algumas regras, e ainda temos, por exemplo, os mais velhos que primeiro vão aprender a dirigir, ou que vão ter alguns privilégios. O problema é que muitas vezes, inclusive numa educação permissiva, o filho que manda. É ele que manda no cardápio da casa. É ele que manda quem vai sentar onde. Muitas vezes, eu atendo no meu consultório pais e filhos. Mônica, você não acredita. Os pais não conseguem estabelecer onde vão sentar. Eles pedem para os filhos falarem. Filho, onde você quer que eu sente? Filho, onde você quer sentar? A criança entende isso como uma insegurança dos pais. Quantas vezes, no meu consultório, eu tenho uma cadeira maior e uma
cadeira assim, maior que eu digo No assento, no encosto, né? As crianças chegam, elas querem sentar na cadeira menor. É tão natural isso para as crianças. Pois olha, até hoje, tive pouquíssimos pais que chegaram e sentaram na cadeira maior. Normalmente, eles pedem para a criança escolher. E eles entendem que isso é ensinar algo democrático, ou a escolher, ou ter autonomia. E não é. A criança fica insegura. Ela chega num lugar que ela nunca foi e o pai fala, onde você quer sentar? Ela não tem referência Não tem ainda. referência. É por isso que a criança precisa de um pai e de uma mãe, né? Senão acho que a gente já nasceu no laboratório, né? Não precisa de pai e de mãe, a gente já sabe tudo o que tem para fazer, como as escolhas da vida, o caminho que deve caminhar, né? Não precisa mais de pai e mãe, gente. Exato. E a ordem, essa lei, por exemplo, da ordem, que traz esse movimento. Quem é que põe ordem nas coisas? Quem é que define o que é agora, o que é depois? Isso é um movimento que o adulto faz. Mas, infelizmente, muitas famílias perderam esse movimento. Quem define isso? A hora de dormir, como vai comer. Então, muitas crianças definem que só vão comer se tiver um celular na mão, só vão comer se for determinado alimento. Elas definem, né? Nem sabem a consequência disso. Eu acho que eu sempre gostei muito de olhar para os mais velhos, né? Ter amigos mais velhos, né? Observar. Porque na minha mente era assim, eles já sabem um caminho. Então, eu não preciso sofrer para encontrar esse caminho. Eles já sabem, né? São as referências, né? Em PNL, a gente fala muito sobre referência, né? O cérebro precisa ter um foco, precisa de uma referência para poder discernir, né? Bem do mal, entender aquilo que... E a gente não perde mais energia, né? A questão aqui é toda a energia de vida. A gente, por impulso, é sobrevivência. Quando a gente entra na emoção e na razão, a gente começa a viver, que são as experiências. A criança começa a experienciar, né? Ela tem o direito de experienciar, sim. Também tem aqueles pais super protetores, né, Ana? Não, cuidado, vai cair. Não pega esse copo que é vidro, você pode se machucar, né? Aquela coisa toda. Não é sobre isso. Essa experiência, essa liberdade, ela é necessária, né? Do olfato, do paladar, do tato. Ela precisa ouvir coisas diferentes. É legal, mas ela tem que ter um respaldo, né? Ela tem que entender que ela vai olhar para alguém e vai falar, posso? Isso é legal? Será que não vou sofrer, né? Não vou morrer aqui? Porque ela ainda está na sobrevivência, ela está experienciando para viver. Para quando de fato chegar à vida adulta, ela já saber, né? Opa, isso aqui me dá segurança, isso me dá felicidade. Não, isso aqui eu não gosto, isso aqui não vou ali naquele caminho. Porque ela aprendeu. Eu acho que toda a base aqui que a gente quer trazer para você que está olhando, ouvindo esse momento com a gente, é uma consciência, não é doutrinar ninguém ser pai, ninguém ser mãe, mas é trazer uma consciência de organização do sistema familiar, para que todos possam viver conscientes do seu papel. Eu há muito tempo tenho observado também em consultório essa falta de harmonia nas famílias, né? Essa falta e o desespero também desses pais, né? Estou fazendo certo? Será que... Porque lá atrás fizeram assim comigo, mas eu não gostei. E aí me veio agora uma palavra à mente, que eu amo quando a Ana fala isso, eu vou pedir para ela falar mais sobre isso, colocando aqui dentro do processo da terapia sistêmica, que é adultar. Adoro. Primeira vez que eu ouvi a Ana falando adultar numa aula de constelação, eu falei exatamente isso, né? Porque quando eu estou com a minha mãe, olha, eu estou 50 anos aqui na porta conversando comigo, meio século, e olho para trás, caramba, já foi meio século, será que eu tenho mais meio século para frente? E a gente entra nessa consciência de estado atual. Mas quando eu estou ali, olho para minha mãe, eu me sinto criança, né? Eu quero colinho, eu quero cafuné, eu quero lembrar da comida dela. Até emociona, né? Lembrar da mãe.
E eu garanto que muita gente aí está lembrando. Talvez a mãe não esteja mais aqui com você. Mas quando você lembra da sua mãe, do seu pai, do seu passado, você sente aquele acolhimento, aquela proteção. Olha como foi bom. Mas a vida continua. E agora sou eu comigo mesma. E aí? Como é se eu não adultar? Então, Mônica, isso que você está colocando é exatamente a questão estrutural, ou no caso, a ordem que a gente falou. Quando eu penso na minha mãe, qual posição que eu estou? Estou na posição da criança, da filha. Essa posição, ela tem uma dinâmica. Então, quando você tem uma dinâmica com a tua mãe, esse movimento de estar junto com ela, seja em pensamento ou fisicamente, faz com que você se coloque nesta posição. Quando eu estou numa outra posição, por exemplo, a de mãe. Você é mãe. Uhum. Quando você se coloca como mãe, se você continuar no papel de filha, o que seu filho vai estar em qual papel? Se você continuar, se manter, querendo ser cuidada, tendo aquele afago, aquele carinho, aquele olhar especial do que você precisa, que uma mãe dá para uma criança, se assim você permanecer como mãe, qual vai ser o papel do seu filho? Aí é o famoso emaranhado, né? Eu acho lindo na aula, quando você dá aula, que você pega aquela linha e passa entre os alunos e tal, e eles vão vivendo aquela experiência do emaranhado, né? Que é isso, eu tenho que entender o meu papel naquele lugar. Só que nesse lugar eu tenho outro papel. Isso tem que ficar muito definido na nossa mente, porque senão a gente começa uma cobrança que não é devida. E é uma cobrança que a gente fala da nossa criança. Eu, como criança, tive uma mãe, você, enquanto criança, teve uma mãe. Ausente ou presente, carinhosa ou não, mas você teve uma mãe. Quando nós olhamos para essa mãe e ainda sentimos que essa mãe deve para nós, isto é, ela não fez tudo o que nós desejávamos ou precisávamos, isso nos coloca na posição de criança, isto é, a gente ainda quer receber. E aí a gente não consegue ser adulto, a gente não está no papel protagonista da nossa vida. Exatamente. Então, quando eu adultar, quando eu precisar ser a pessoa que vai atender todas as minhas necessidades. Então, eu, quando criança, por exemplo, fui espancada, ou fui abandonada, ou fui muito, vamos dizer assim, deixada para lá por uma mãe. Quando eu estou adulta, eu preciso atender essa necessidade que eu sinto. Não é mais ela que faz isso. Sou eu que faço. E como eu faço isso, é o meu papel de ser adulta. É minha posição de adulta. Se eu continuo no papel de filha, mesmo sendo adulta, eu acabo, então, comprometendo todas as relações que eu tenho em volta de mim. Seja, por exemplo, com o meu relacionamento conjugal. Você acha que meu marido quer casar com uma criança? Quer ter uma mulher que quer um carinho de mãe, que quer a atenção de uma mãe. Muitas vezes as pessoas casam e desejam do seu companheiro a atenção que desejava da sua mãe. Engraçado. Ontem eu escutei uma cliente falando sobre isso, que estava numa conversa com o cônjuge, e a discussão foi, ele verbalizou isso, mas você não está fazendo como minha mãe fazia. Em questões de casa, arrumação de casa. Mas você tem que fazer igual a minha mãe. E aquilo impactou, né? E terapeuticamente a gente já entende todo o trabalho. E pode ser que você aí esteja vivendo por essa situação de o meu cônjuge cobra, casa, comida, roupa, lavada. Eu não tenho mais que fazer isso? Não, não é sobre isso, né? Mas a associação dessa informação tem que ser igual o que minha mãe fazia, igual o sustento que meu pai trazia para casa. Se não for assim, está errado. Ou tem que ser muito melhor que eles, porque eu quero provar para eles.
né? Qual é a necessidade, o desejo da sua alma agora? E você pode estar pensando, nossa, Mônica, estou vivendo esse conflito, está difícil para mim, estou perdida, acho que relacionamento não dá certo. A gente pode falar que eu fui casada há 28 anos, a Ana está casada há quantos anos? Há 35 anos. Então, acho que a gente tem um pouquinho de experiência do que é relacionamento, né? E os desafios de um relacionamento, e isso vai refletir nas crianças, né? A criança não nasce inspirada a ser ou deixar de ser alguma coisa no útero. Ela começa a aprender a partir do útero. A psicanálise fala muito, né, desses ciclos, desse aprendizado, que é a formação aí do adulto, né? Se esse adulto está ali desequilibrado financeiramente, emocionalmente, aconteceu lá na infância. Por isso que Freud falava que a culpa era da mãe. Mas não é a mãe, você mãe, eu mãe, mas essa mãe que está no nosso inconsciente, dessas lacunas que vão ficando no nosso emocional. Muita gente deve estar perguntando aí em casa, Ana, e como é que funciona uma sessão? Eu posso fazer online, eu posso fazer presencial, tem que ter gente, porque eu vi lá na internet um monte de gente, eu não quero me expor, né? Como pode, e isso funciona, isso é espiritual, né? A parte de algum guia, porque muita gente ainda associa, né, com essa informação de que, o fulano de tal faleceu, desceu aqui e vai falar comigo. Não tem nada a ver, né? Então, não tem nada a ver dentro do movimento que nós fazemos, Mônica. Uhum. Porque existe sim constelações que são espirituais, que são quânticas, que são... Mas são tratadas para aquele Exato. grupo, naquele grupo. Porque existem constelações que têm um viés religioso. Sim. Não é o caso do meu trabalho e do seu também. Até cria um pouco de polêmica, né? Porque eu vim de uma família protestante. E quando eu comecei a atuar com constelação, muitas pessoas falavam para mim assim, nossa, amor, que isso? Você sabe tanto de Deus e está atuando com isso? Assim como a astrologia, que é um outro papo que a gente vai ter lá no futuro. Que eu provo na Bíblia que está lá a astrologia, assim como a constelação. Pat Henry era um missionário, né? Era. E assim, a constelação, ela sim tem algumas metodologias que usam pessoas. E essa dinâmica, ela acontece da seguinte forma. A pessoa vai lá no atendimento e ela, a partir de uma entrevista com o facilitador, o terapeuta, ela vai então colocar as dificuldades que ela tem e vai levantar um tema. Então, às vezes é relacionamento conjugal, às vezes é relacionamento com o filho, às vezes é do trabalho, a prosperidade, a dificuldade com o dinheiro, às vezes pessoas que têm muitas dívidas. E a partir desse tema, as pessoas então vão estar participando dessa constelação. Então, precisa normalmente de umas 10 pessoas, 15, para poder realizar uma constelação com pessoas. Existem outras formas. Eu, por exemplo, a maioria das constelações que eu realizo não é com pessoas. Por quê? Porque o problema de pessoas é, primeiro, você tem que abrir o seu tema para outras pessoas. Uhum. Segundo, que há dificuldade de você juntar tantas pessoas, porque o ideal é que essas pessoas não te conheçam, para que não tenha influência. Porque se você levar um irmão, um tio, essa pessoa te conhece, ela sabe suas questões. Compromete a metodologia. Então, é complexo você conseguir pessoas que você não conhece. Uhum. Bem, pelo menos aqui em São Paulo, né? E tem uma outra questão que é fundamental, que é você também, quando você faz constelação com pessoas, essas pessoas podem estar trazendo o tema delas. Pode estar, sem querer, né, atuando não de acordo com a técnica daquela pessoa que está sendo constelada, mas ela pode estar trazendo um conteúdo próprio. Por exemplo, pessoas que querem incorporar dentro de uma constelação, né? Então, isso, o facilitador, né, o terapeuta, ele precisa estar muito atento para que isso não aconteça. No curso, a pessoa consegue aprender como ser um facilitador. Sim, o curso, para desenvolver essa técnica, essa metodologia, é um curso que a gente faz em 5 meses, é um final de semana por mês,
E a pessoa vai desenvolver não só a técnica com pessoa, mas também com objetos. Então, a gente pode usar bonecos, que é muito também divulgado, ou objetos quaisquer, como chave, copo, batom, Que tem ali tesoura. naquele momento. Enfim, também podemos fazer constelações só na imaginação. Então, hoje, a constelação, ela é muito feita online, porque justamente você não precisa de pessoas, apesar que online também dá para fazer com pessoas. Uhum. No curso, o que é importante no curso, né? Muitas pessoas falam assim, Ana, mas eu não quero ser terapeuta. O curso, ele é uma aprendizagem para a vida. Lá no curso você vai aprender a ter relacionamentos saudáveis, a ter relacionamentos com seus filhos, com seus pais, com o trabalho, com o dinheiro, inclusive com a doença. Eu acho muito legal, né? Eu já participei de algumas aulas com a Ana, que as pessoas entram ali e elas começam a trabalhar elas, né? Cada aula que está ali, aprendendo profundamente o que é, entendendo que é uma informação científica, que não é nada que veio do nada, né? Entendendo todo o embasamento, toda a história, como aplicar cada técnica, com fundamento, e elas vivenciam, experienciam aquilo, e cada aula as pessoas vão saindo transformadas. Porque as pessoas, Mônica, quando elas fazem o curso, por exemplo, quantas pessoas falam, Ana, se eu tivesse feito esse curso, eu não teria tido aquele relacionamento tóxico que eu tive. Eu não teria acabado o meu relacionamento do jeito que acabou. Eu não teria criado com meu filho uma situação tão complexa em relação ao pai dele. A gente vê muito essa questão da relação dos pais com os filhos, e isso acaba reverberando também profissionalmente, né? A gente vê muita gente que está infeliz num setor, fazendo um trabalho, né, com trabalho mesmo, com peso, e às vezes começa a trabalhar no sistema, vai percebendo, nossa, eu posso ser feliz e ganhar dinheiro também sendo feliz, né? Precisa ser pesado. Porque o processo de conhecimento, ele vai trazer para a pessoa uma capacidade de escolha. Ela não vai repetir os padrões que já existiam. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que, por uma situação que o pai e a mãe vivenciaram de separação, ele acabou saindo do lugar de filho e indo para o lugar do pai. O que aconteceu? 40 e poucos anos, está lá com a mãe. Não casa, não consegue seguir. Realmente no lugar do pai. Por quê? Porque para ele, seguir a vida dele é abandonar a mãe. Que causa sofrimento, doença, né? Então, veja, depois de um processo terapêutico de constelação, o que aconteceu com ele? Hoje ele está namorando, comprou seu apartamento, consegue viajar, porque não conseguia nem viajar sem a mãe. Ele ia viajar, ele levava a mãe. E é uma culpa de alma, né? Não é que a pessoa, é bobo. Não, ele até quer, deseja fazer diferente, né? Tá ali, nossa, mas meus amigos estão casando, olha, fulano tá com filho, que lindo, olha, como vai ser a minha vida lá no futuro, né? Porque a ordem é que a mãe vai primeiro, né? Que o pai vai primeiro. E aí a gente fica como nisso, né? É muito intenso. E hoje, né, a gente percebe o quanto que tanto as pessoas que fazem a constelação como as que estudam, fazem o curso, conseguem, então, criar relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos que não criem tanto sofrimento. Porque às vezes a pessoa ama, mas aquele amor só machuca. Você já viveu isso? Você já viveu aquela pessoa que você ama pra caramba quando ela tá longe, mas quando ela tá perto só tem discussão? Já viram isso? Gente, é uma doideira. A maioria dos casais acontece isso. Eles se amam, eles mandam mensagem de amor, eles ficam imaginando que no final de semana vão viver isso e aquilo, só que chega no final de semana, é só confusão, é só briga, é só discussão. Porque é um amor que está fora do lugar, que está sem equilíbrio, sem as leis sistêmicas. Então, para quem não sabe, quem não conhece, conheça. Vale muito a pena. Porque eu, particularmente, falo que isso tinha que ser ensinado na escola, né?
Mas como que a gente vai ensinar se ninguém, nem os professores sabem? Hoje, a gente precisa ter um compromisso de olhar para esses relacionamentos, para essas crianças, para esses adultos, os casais que estão em sofrimento e entender que o processo terapêutico, ele não vem para que a gente sare, ele vem para que a gente viva. Porque viver num relacionamento tóxico, fora de ordem, sem equilíbrio, sem pertencimento, não é vida, gente. É só sofrimento. Então, venham aprender. Para vocês que estão aí ouvindo a gente, eu espero que a gente tenha até aqui, a gente tem mais, mas até aqui já fez essa mente aí focar em alguns assuntos, perceber que precisa ser trabalhado alguns temas, que às vezes é só aquele iniciozinho, né? A gente começa a trabalhar aquela questão, a saúde, às vezes é a profissão, às vezes é dinheiro, às vezes é relacionamento, filhos, não importa. Você começou a trabalhar um ponto que você percebe que já está te sufocando aí, já começa a ter mais coisas a alinharem, né? Começa a organizar. E como eu falo sempre, não é pode pirim pim pim, gente. Não é. É um trabalho feito com um profissional. E se você entende a importância de buscar para a sua vida essa qualidade de conhecimento, a constelação familiar, a psicanálise vai contribuir muito para você. Procura aí na sua cidade, busca aí profissionais. Hoje com a internet, né, a gente tem acesso a muita gente legal, mas faça esse movimento, faça essa ação para você. Não adianta, amor, mas eu estou sempre doente, gastando com o médico. Você vai ficar sempre com aquele sintoma ali. Ah, não é um sintoma, tá aqui. Eu estou tratando e espero ficar bom. Você vai lembrar de mim. Você não vai ficar bom enquanto você não começar a trabalhar a sua mente. Passa, daqui a pouco volta. Passa, daqui a pouco volta. E você vai acreditar que a sua vida tem que ser uma vida de dor. E não precisa ser uma vida de dor, tá, gente? Então, para que a gente possa dar um modelo aí, um toquezinho para a pessoa hoje em casa já fazer, Ana. O que você sugere para que ela entenda a importância da constelação? Seja ela procurar um terapeuta, seja ela procurar se formar, falar, nossa, eu quero isso para a minha vida, quero ajudar aqui as pessoas da minha casa, do meu bairro, do meu país. Qual a dica que você dá? Bem, para quem está em casa, a gente pode aprender juntos como é que a gente coloca as coisas no lugar certo. Porque a nossa mente, ela funciona de forma estrutural. Então, nós temos uma posição, um lugar no mundo. E o lugar no mundo, normalmente, a gente se relaciona ao nosso lar, à nossa casa. É o nosso porto seguro. Mas dentro desse porto seguro, eu vou te ensinar uma coisa muito importante. Coloque ordem. Entenda. Não pergunte para o seu filho que você já sabe a resposta. Não dê para ele o poder que é teu. Então, para que a gente possa colocar as crianças no lugar de crianças e os adultos no lugar de adultos, lembre-se, as pessoas têm que ter lugar para dormir. Hoje, as crianças dormem, quer dormir no lugar da mãe, quer dormir no lugar do pai. O pai tem que dormir no sofá, ou a mãe tem que ir lá dormir na cama da criança. Coloque as coisas no lugar. Tenha claro o que é prioridade para os mais velhos. Então, talvez você que já perdeu seus pais ou não mora perto, coloque uma foto dos avós, coloque uma foto dos pais e mostre para as crianças que eles já vieram antes de você, antes delas. Não pergunte para as crianças o que elas precisam saber de você. Não pergunte para elas o que elas têm que fazer. Dê segurança para as crianças. É isso. Você falou uma palavra-chave, segurança, né? É por isso que a gente está vendo essa desorganização, né, na sociedade, né? Onde todo mundo se sente muito inseguro. Ah, amor, mas a violência, né? Mas é por isso, começou em casa. Se você não consegue se sentir bem na sua casa, como é que isso vai reverberar no seu bairro,
né, no seu estado, no seu município, né, muito menos no seu país, que a gente vai somando aí essa unidade, criando essa força intensa nesse país. Eu vou pedir para você, Ana, dar um exercíciozinho, sabe? Algo básico, que a pessoa possa sentar agora e experienciar essa força que vem desse pai, dessa mãe, e que ela possa começar a entender a partir dela que se ela colocar os pais dela no lugar dela, aí ela tem uma referência também para colocar os filhos no lugar de filhos, né? Porque senão ela ainda vai ser criança ali, né? Eu acho que um exercício bem interessante é a gente conseguir, né, imaginar, um exercício de imaginação. Esse exercício de imaginação, ele pode ser feito em qualquer lugar, mas é importante que seja feito num lugar seguro e que a pessoa não seja interrompida. Então imagine que você está sentado ou deitado em algum lugar e, de olhos fechados, imagine que atrás de você tem seu pai e sua mãe. Imagine você com o pai e com a tua mãe atrás de você. E que você vira para frente dos seus pais e agradece a eles tudo o que você recebeu deles. Talvez o que você recebeu não tenha sido tão importante quanto você gostaria que tivesse sido. Mas olhe para os seus pais, vire para eles, olhe e diga: muito obrigada por tudo que eu vivi. Agora eu dou conta. E imagine você virando de costas para os pais, sentindo eles ainda lá, sentindo a força do pai, da mãe. Essa força aqui é a vida. Não é uma força de alegria, uma força de prosperidade. Não, é a vida. Estou aqui respirando, né? Exato. Sinta a vida a partir do pai e da mãe. E olhe para o seu futuro. O seu futuro, ele pode ser o seu projeto de vida individual, onde você tem a sua saúde, a sua profissão, a sua autoestima, o seu conhecimento. O seu futuro também pode ser um projeto coletivo, no seu relacionamento, os seus filhos, uma atividade comunitária que você tenha, um serviço filantrópico, um serviço religioso. Olhe para o seu futuro, sentindo a vida, sentindo que agora é você que vai dar conta, que você não precisa mais agora olhar para os pais para receber deles. Esse exercício, ele é bem simples, mas ele é importante para a gente se posicionar diante do nosso futuro, porque o nosso futuro está no lado oposto dos nossos pais. O nosso futuro, para eu poder conquistá-lo, eu preciso abrir mão de receber recursos dos meus pais. Enquanto eu quero o colinho, o amor de uma criança, eu não consigo olhar para o meu futuro. Eu não dou conta dele. Eu sou pequena, né? E é muito interessante, gente, porque eu falo isso para todo mundo. Eu vivi 40 anos com a minha mãe, né? Eu fui trabalhar com 9 anos, já cansei de contar a minha história, mas sempre com essa responsabilidade de tomar a posição do meu pai, de cuidar da minha mãe. E eu dormia na cama com ela, né? Porque a gente morava só nós duas. Então, uma cama, as duas ali. E eu senti que eu tinha que trabalhar para a minha mãe. Até meus 40 anos de idade, quando eu tive câncer. E no câncer eu falei, caramba, se eu morrer hoje, né? O que vai ser da minha mãe, que já está com 80 e tantos anos? Quem vai cuidar dela? E olha, eu tinha 8 irmãos. E eu era caçula. Quer dizer, minha mãe dava conta daqui, mas eu achava que não, né? Ela não dava conta. E eu quase morri para dar essa liberdade para minha mãe. Percebe que quando você sai do lugar da criança frágil, que está recebendo, e vai para o lugar da heroína, que vai cuidar da mãe, que vai salvar a mãe, é porque, na verdade, você quer ser vista por essa mãe. Exatamente. O processo de aprendizagem da terapia sistêmica é um processo que traz para a gente uma clareza em relação a esses movimentos. Às vezes, gente,
A gente tem tanta dificuldade de olhar para os projetos, para a vida adulta, que a gente não consegue olhar um extrato bancário. Já viu pessoas que não olham o extrato bancário? Elas não conseguem olhar e se responsabilizar pelo que elas ganham e gastam, porque elas estão na posição de criança. Para você que está aí com dívidas, pode ter certeza, você está na posição de criança. E esse movimento de amadurecimento, de adultar, é um movimento tão importante que vai definir, inclusive, a nossa facilidade ou dificuldade de administrar nosso dinheiro. Porque quantas pessoas aí ganham dinheiro e sempre estão com dívidas. Exato. A gente vê aí famosos vivendo isso, com dívidas enormes, apesar de ganhar bilhões. Então, olhar para esse movimento de aprendizagem da terapia sistêmica é muito maior do que uma constelação, gente. É muito maior, é uma compreensão dos relacionamentos humanos. Eu queria ficar aqui, acho que a gente tem assunto aí para dias, né? Por isso que dentro da formação a gente fica um final de semana inteiro, né? Acho que é uma imersão ali, que começa às 8 da manhã e a gente fala, acaba. Não, acaba quando tem que acabar. É muito legal porque os alunos não querem sair dali. E é sábado e domingo ali, vivendo intensamente. E a cada mês a gente vai vendo uma pessoa diferente ali. Né? É o mesmo aluno, mas é uma pessoa diferente, é uma história familiar que vai mudando, diferenciando ali. Eu acho isso muito bacana do curso. Eu sei que, gente, tem um monte de curso. Eu não estou desvalorizando nenhum curso. Já participei, para minha formação de constelação na época, foram 3 anos, né, que a gente vivia, assim como psicanálise, né, que era 3 anos e meio, 4 anos. E hoje, com a tecnologia, isso, né, resumiu bastante, mas nada como uma vivência, né? Eu digo que agora, com a tecnologia, você está no Google, você tem teoria de tudo que é forma, né? Você aprende o que você quiser, porém, vivência, experiência é que faz de fato você sentir a segurança do profissional que você quer ser ou de fato ter o resultado esperado daquela técnica, daquela ferramenta. Né? Se a gente não pratica, é igual tirar a habilitação, né? Aqui em São Paulo, eu sou carioca, a gente fala habilitação, aqui em São Paulo é carta, né? Quando você tira lá a sua habilitação, você fala, legal, posso sair com o meu carro. Mas será que você está pronto para pegar, né, uma via expressa? Vamos andar no seu bairro? Aí você fica com medo, né? Você fica assim, ai meu Deus, e se eu atropelar alguém? Ai, lá foi um retrovisor, né? Ai, bati ali, você fica com medo do que acontece. E acontece algumas avarias, é normal acontecer. Até você pegar uma experiência e pronto, já entra, já sai seguro, passa anos na vida e não comete nenhum acidente mais. Isso vai trazendo tranquilidade, porque são as vivências, as experiências. Não adianta você pegar um curso e colocar ali, ou pegar uma teoria, ouvir, faz uma vez e não faz mais. Então, procurem vivenciar, experienciar aquilo para, de fato, entender o resultado que aquilo vai gerar para a sua vida. Não faça só uma vez. Eu vejo que tem gente que faz a constelação uma vez também. Fez uma vez. Foi lá. Não entendi, não aconteceu nada. E aí começa a falar mal de constelação. Eu já tive experiências de clientes assim, amor, eu só quero terapia, não quero isso aí, não concordo. E a gente vai trabalhando, que tem várias técnicas, você vai aplicando, e a pessoa nem dá conta que aquilo é constelação. Ela fala, nossa, minha vida mudou. Nossa, não sei o que aconteceu, mas eu não estou vendo aquilo mais daquele jeito, eu não estou sentindo mais daquele jeito. A pessoa vai mudando. E fala, então, isso é constelação. E a terapia sistêmica, veja, eu estou atendendo uma pessoa que está com uma criança de 8 anos, é outra criança, que está tomando sertralina. Nossa. Porque a criança tem um medo exacerbado, um medo de dormir sozinha, medo de ir ao banheiro, medo de ficar sozinha. E a terapia sistêmica trouxe para esse lar uma segurança que a criança já está dormindo sozinha no quarto dela. Que lindo. Né? É claro que a sertralina vai precisar ser
É desmamando, desmamada né? de uma forma que o psiquiatra que vai dar conta disso. A gente, como terapeuta, a gente não mexe nisso. Mas, mesmo com a sertralina, essa criança tinha dificuldade de dormir sozinha, tinha dificuldade, né? Inclusive, ela está adotando comportamentos totalmente antissociais. Então, com esse movimento de aprendizagem da mãe, que nem sabe que está fazendo uma terapia sistêmica. Como que ela não sabe? Ela me procurou e ela já tinha passado por várias terapias e veio atrás de mim porque alguém tinha recomendado. Mas ela não veio por conta da criança, ela veio por uma questão de compulsão dela. E essa compulsão dela, né, a gente percebe que está influenciando toda a família inteira está adoecida. Não é que ela adoeceu a família, mas as relações que se estabeleceram ali na família estão adoecidas. E sem ela nem perceber, essa criança já... Não é sem perceber. Sem ela saber, ter consciência que é uma constelação, porque a gente não fez uma constelação com pessoas, a gente não fez aquele movimento de bonequinho, não. É um processo terapêutico onde as leis sistêmicas começam a ser aprendidas e executadas. E aí a pessoa começa a desemaranhar, ela começa a parar de repetir padrões que nem ela mesma sabe por que ela faz assim. E hoje, claro, a pessoa está em processo terapêutico, mas ela percebe o quanto isso reverbera na família. Então ela veio buscar terapia para ela, mas isso está reverberando em todo o sistema dela. Que legal, né? Eu acho fantástico isso. Então, quem não conhece a terapia sistêmica, eu convido a conhecer através do nosso trabalho ou de uma outra pessoa que seja de confiança, porque sim, Mônica, até eu às vezes falo mal de constelação. Até eu falo mal dependendo da constelação, porque existem constelações extremamente comprometidas. Mas existem vários processos, vários profissionais que são comprometidos de uma forma negativa. Então, é importante que a pessoa busque um curso, um conhecimento, um livro, né? Eu sempre falo pro cliente assim, olha, se você tem alguma resistência, procure conhecer primeiro, né? Vai lá, começa a investigar, né? YouTube, vai lá, perceba se você se identifica, faz um curso e aí você vai com a mente realmente em foco para gerar aquele resultado. Então, porque isso que você colocou é muito importante. Só conhecer não é ter consciência. Não. Veja, imagine uma pessoa com uma depressão. Adianta ela ler 2, 3 livros sobre depressão? Ela vai sarar? Não. Não vai. Não adianta ler um livro sobre Bert Hellinger, não adianta. É igual falar que eu vou emagrecer, que eu vou começar uma dieta segunda-feira, e segunda-feira eu aprendi tudo sobre dieta, mas não muda sei contar calorias, sei os nutrientes. Por quê? Porque conhecimento e consciência são coisas diferentes. Sim. E é no curso que a gente começa a não só conhecer, mas ter consciência a partir das vivências que a gente cria. Eu digo que o maior investimento é em mim. Né? Às vezes a gente vou comprar aquele carro, aquela casa, fazer aquela viagem, fazer aquelas... É legal, a gente precisa. Mas se eu não estiver aqui respirando, o que vai valer a pena? Todo esse dinheiro que a gente ganha, esse trabalho, essa rotina. Mas primeiro eu tenho que fortalecer esse corpo para receber essa alma. Para ir no dia a dia aprender e ter gratidão por esse aprendizado. E acho que esse é o movimento de consciência. Bom, gente, a gente está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito aqui a toda a equipe, todo mundo que está nos ajudando a estar aqui junto com você. E agradecer muito a Ana Maria por estar compartilhando tanto conhecimento, compartilhando aí do seu tempo, da sua experiência com a gente. Acho que foi um papo engrandecedor, que vai ajudar muita gente. Quem já ouviu falar, quem nunca ouviu falar, mas compartilhe aí com o pessoal, né? Lembrei de uma pessoa, uma família que está passando isso, um ser
que está com isso, compartilha. Nosso intuito principal é que você perceba que a sua mente é a sua maior amiga e que você precisa nutrir ela com muitas boas, excelentes informações, que o mundo está com um monte de causa e catástrofe. Isso. Para de olhar para isso, procura coisas que vão alimentar a sua alma com esperança, com vontade de continuar vivendo, para a gente fazer um mundo melhor. Não esquece de seguir, de compartilhar e de curtir. Eu odeio falar isso. A gente vê o YouTube e pensa, nossa, tem que falar. Tem que falar, porque a sua mente precisa ser direcionada, gente. Vai lá, é a troca que a gente está pedindo com você. Tudo nessa vida tem que ter equilíbrio, né? A constelação mostra isso, o dar e o receber. Tudo que a gente recebe, que a gente fica grato, a gente tem que trocar. É o pratinho de bolo da vovó antigamente, né? Você recebia o bolo, aí você falava assim, nossa, que delícia, eu tenho que colocar alguma coisa. Não pode devolver o pote vazio. Não pode. Então, eu peço para você, se valeu a pena para você, se fez sentido para você, vai lá e compartilha com alguém. Não fica só para você, não. É claro que a gente vai ter mais episódios aqui com a Ana Maria. Peça aí também. Entre em contato com a gente. Queria saber daquele assunto, quero saber daquilo outro. Marca aí a gente num comentário, que a gente quer trazer respostas para você. Venha conhecer o nosso curso Melhormente, venha conhecer a Ana Maria e engrandecer aí todo esse potencial que a gente tem de uma qualidade de vida, uma qualidade de corpo. Porque muita gente pensa assim, terapia é só quando a gente está, né, surtado, está em depressão, e academia é só para o corpo ficar bom. Não é só assim, né, Ana? Ana, obrigada pela sua companhia, pela sua amizade, pela sua troca, porque sempre que a gente está junto, a gente até brincou assim, 1 hora vai ser pouco, né? E a gente está se controlando aqui para não entrar em um monte de assuntos, porque tem muita coisa para a gente falar, né? E assim, para todos nós que estamos olhando para o processo terapêutico, vamos lembrar que esse é um movimento de consciência. Hoje, terapia não é mais para te tirar da loucura, é para que você tenha consciência e viva sem seguir a manada. Viva o que você realmente quer viver, porque como você colocou, né? A gente é induzido. E nós hoje somos induzidos a viver padrões não só familiares, mas padrões de comportamento que nem sempre condizem com o que a nossa alma quer. Então veja, o processo de aprendizagem, o curso, por exemplo, são 5 meses. Em 5 meses você muda totalmente sua forma de ver os seus relacionamentos, seja com o trabalho, com sua família, com seus amigos, mesmo, né? Com você mesma. Então, quando você traz, Mônica, a sua relação com a mãe, por exemplo, e a sua relação com a doença voltado com esse movimento com a mãe, talvez você que esteja aí em casa ouvindo, não entenda muito bem, não esteja muito claro o que o câncer da Mônica tem a ver com a mãe dela. Por isso que conhecimento não é só informação. A gente precisa trazer aquilo para a nossa vida e conseguir sair de um patamar de conhecimento e ampliar a nossa consciência. Essa ampliação nem sempre acontece com um movimento terapêutico. Muita gente amplia a consciência sozinho, mas apenas 5% da população está ampliando a consciência. As pessoas estão vivendo basicamente só para comer e viver. Então, você que está querendo ampliar sua consciência, saiba, você está já evoluindo. Então, não abra mão da sua evolução. Gente, mente em foco, transforma. Meu muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.